Olá a todos. Nesse exercício, nós vamos ver como é que a gente pode modelar um terreno, platô e rampa, a partir de um levantamento do AutoCAD no Revit 2024. Como todo mundo sabe, até o 2023 existia no Revit a ferramenta plataforma. A partir de 2024, a Autodesk elimina essa plataforma e o que nós vamos ver agora é exatamente como que a gente vai fazer isso. Então, vamos começar então aí um projeto do zero. Então, eu vou falar para ele que eu vou fazer um novo modelo. Ele pergunta para mim qual é o arquivo modelo, em inglês seria arquivo template. Eu já tenho ele configurado na norma da BNT, então eu vou clicar procurar, vou lá na minha pasta e vou procurar lá o meu template ou arquivo modelo. Então ele está aqui, arquivo template, ótimo. Ele pergunta para mim o que eu vou fazer. Eu vou fazer um novo projeto, então tá ok aí, estou começando a fazer então um arquivo do Revit do zero. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou salvar esse arquivo, eu vou chamar de projeto, vou chamar de projeto 2, tá? Esse nome que tá aí, tá ótimo. Vou salvar, tá salvo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai modelar um terreno a partir do arquivo CAD é ter antes verificado qual a unidade desse arquivo CAD, se ele está em 3D. No vídeo anterior eu expliquei como faz isso. Então, agora aqui no Revit eu vou importar esse arquivo. Então, eu vou lá no menu Inserir. E lá no menu Inserir, Importar CAD. Vou lá na minha pasta, ver onde está esse arquivo. Tá ele aí, é esse arquivo aí que eu vou modelar. O Revit antes vai te fazer algumas perguntas. Então, ele vai te perguntar se você quer preservar as cores do arquivo do CAD. Quero. Ele vai perguntar se você quer importar todos os layers. Ótimo. O mais importante agora, unidades de importação. Quem vai dizer para o Revit qual é a unidade que você vai trabalhar é você. Você tem que vir e falar para ele que é centímetro. Se você não falar para ele que é centímetro, não vai dar certo nada. A maioria das vezes que alguém erra a modelagem é aqui. Não falou qual é a unidade. Eu vou trabalhar em centímetro e o meu arquivo do CAD já está em centímetro. Posicionamento. Eu prefiro posicionar manualmente, eu me fico mais à vontade. Então, eu vou escolher aí manual centro. E o Revit, ele sempre coloca o arquivo do CAD sobre o nível mais baixo dele. O Revit é um software que ele abre com dois níveis pré-criados, o nível 1 e o nível 2. O nível 1 está na cota 0, então ele vai pegar um terreno meu aí do AutoCAD que tem as cotas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então vai coincidir aí a curva de nível 0 com o nível 0. Eu vou clicar abrir, vai demorar milésimos de segundos. Você tem que posicionar aí o seu desenho entre esses círculos que estão aqui. Esses símbolos são eles que geram as vistas. Mas não precisa ficar nervoso, não, nem aflito. Nós podemos mudar esses símbolos de lugar. E esse círculo azul que está aí no meio, ele é o ponto base do projeto. Então, é mais ou menos, não precisa ficar muito aflito. Então, eu vou colocar minha palavra platô aqui no rumo aqui desse símbolo aí. E pronto. Quando você der um clique com o botão esquerdo do mouse, você fixou o arquivo do CAD. Vou modelar o terreno agora. Eu poderia modelar o terreno agora na planta, tá? O Revit, ele tem aqui, né, no quadro navegador do projeto, as plantas aí de piso, nível 1, nível 2, terreno, planta de forro, elevação, que seriam as fachadas. Por enquanto não tem corte, porque eu não fiz nenhum corte nesse arquivo, mas eu queria ver esse desenho em 3D. O arquivo em 3D, ele está aqui em cima, essa casinha aqui, ó. Você vai lá, clica nela, tá aí o arquivo em 3D aí. Ótimo. Então, agora eu vou começar a modelar o meu terreno. Então, você vai lá no menu Massa e Terreno.
Nós vamos modelar a partir de um levantamento topográfico. Então, aqui está escrito aqui, ó, tem o ícone, né, o desenho representando o solo topográfico, e eu tenho uma setinha, você vai clicar nela. Qual é a grande mudança do Revit até 2023 e a partir de 2024? É na modelagem do terreno e do platô. Então, até 2023, o conceito é que a superfície topográfica ela era uma superfície, como uma latinha voando. E no 2024 em diante é um sólido. Então, para quem está acostumado a fazer maquete de papel calandrado, papel paraná, de isopor, dá a sensação que está fazendo uma maquete sólida. Essa é a grande diferença. E eu quero aqui criar da importação. Eu importei um arquivo do CAD. Então, eu vou clicar criar da importação. Em seguida, eu tenho que clicar que eu vou criar do CAD, né? É tudo muito literal. Eu vou criar do CAD. Quando eu clico em criar do CAD, você passa o mouse suavemente na tela. Nessa hora, ele vai reconhecer aí o arquivo do CAD. Vai aparecer uma caixa de arame azul. Você vai clicar nessa caixa. Nessa hora, ele vai abrir uma janela identificando todos os layers do AutoCAD. Então, se alguém tinha alguma dúvida que o Revit dialogava com o AutoCAD, ele dialoga muito bem, ele reconheceu todos os layers. Só que ele faz uma coisa errada, ele seleciona todos os layers. Então, nós temos que clicar em inverter, e somos nós que vamos selecionar quais são os layers que ele vai utilizar para modelar o terreno. O Revit, ele é burro, ele não sabe que ele tem que modelar o terreno só com os desenhos que estão no layer curva de nível. Se você deixar, ele vai usar aí linha de divisa, layer de árvore, e vai dar uma loucura. Então, se der alguma loucura na sua modelagem, provavelmente o problema está aqui. Então, você tem que selecionar aí qual é o layer da curva de nível. Fica atento que nesse levantamento aqui, fui eu que fiz esse desenho no CAD, eu chamei o layer de curva de nível, mas nem sempre os topógrafos chamam os layers de curva de nível. Eles usam, assim, P01, P02. Então, lá no arquivo do CAD, você tem que verificar. É uma coisa simples, é só você clicar lá no CAD, na linha, e ver qual layer que ela tá. Você já informou, então eu vou dar o OK, ele já modelou o terreno, você tá vendo, ele tá me dizendo que ele modelou o terreno. Se você quiser ver esse terreno com cara de terra, é só você vir aqui embaixo, nesse caixotinho, que são os estilos visuais. Aí eu falo, eu quero ver realista. Então você vai ver aí que ele modelou o terreno. Às vezes acontecem alguns errinhos. Hoje eu não vou explicar como é que você conserta isso, não. Eu estou muito preocupado em modelar o terreno, fazer o platô e fazer a rampa. Mas você vai verificar que as curvas de nível do CAD elas são vermelhas, nesse arquivo. E o Revit, ele faz as curvas de nível na cor preta. Você está percebendo que o correto aconteceu. A grande maioria das curvas de nível do Revit, que são pretas, estão coincidindo com as curvas de nível do AutoCAD, exceto esse trechinho aqui e esse pedacinho. Depois eu explico como é que a gente faz isso num outro vídeo. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu agora quero modelar o meu platô. Quando você olha aqui no menu Massa e Terreno, quem está acostumado a mexer com Revit vai estranhar. Mas cadê o comando plataforma? Então, a partir de 2024 em diante, a Autodesk eliminou esse comando. Como é que muitos arquitetos fazem? A maioria dos arquitetos que eu conheço, eles fazem assim. Eles modelam uma massa onde vai entrar aquela plataforma, aquele platô, e eles fazem uma subtração. É o que eu vou fazer agora. Então, eu vou pedir para todo mundo ir lá na planta de piso nível 1. Estando na planta de nível 1, a gente não está enxergando nada, porque aquela superfície está lá sobre a nossa planta, né? E para enxergar, eu tenho que vir aqui no estilo visual. Vou pedir para colocar no estrutura de arame. Gente, o meu desenho está em escala 1:20,
Eu vou mudar aqui para 1 para 100, porque superfície topográfica, né, um lote inteiro, geralmente é escala 1 para 100, 1 para 200. Então, todo mundo enxergando aí, né, as divisas do meu terreno, está todo mundo enxergando o platô. Então, eu vou começar a fazer aí o meu platô. Então, eu desenhei aqui o contorno, né, com cor magenta, e eu estou indicando que esse platô tem que ser feito na cota 4. Então, ótimo. Como é que a gente tem que fazer, então, a partir de 2024? Não temos mais o comando plataforma. Então, nós vamos lá no menu massa. Nessa hora o Revit vem com uma mensagem boba, né? Ele avisa, o menu massa não estava ativado, estou ativando para exibir, ok? Fala, tudo bem, Revit. Obrigado. Então tá ok. Então ele vai exibir a massa. Ele está perguntando como é que ela vai chamar. Eu vou chamá-la de platô, tá bem? Mas se você quiser chamar de massa 1, tudo bem também. Eu vou dar ok, ele agora a tela fica meio esbranquiçada, ele quer que a gente desenhe a base dessa massa. Eu vou escolher o comando retângulo, porque meu platô é retangular. Então eu vou clicar aqui no retângulo, eu vou clicar aqui num lado, num vértice aí daquele retângulo, e no outro, e na hora que você terminou de desenhar essa base, você vai teclar ESC 2 vezes, avisando ao Revit que você terminou de fazer a base, mas não terminou ainda de fazer a massa. Então agora eu vou te pedir para fazer uma janela de seleção bem grande, pode ficar tranquilo, ela só vai selecionar aquela base que você fez. Nessa hora, e só nessa hora, é que vai aparecer o comando criar forma. Você pode clicar criar direto aqui, porque eu quero é a sólida. Se você tentar a vazia, vai dar errado. Então, eu vou clicar aí na sólida, ele já coloca aqui as coordenadas X e Y, você pode dar o concluir lá em cima, ele já terminou. Só que você há de convir comigo que eu não defini com ele qual é a altura dessa massa. Se você clicar na casinha lá no alto, você vai ver que ele fez a massa. Mas, coitadinho, ele não sabe que altura que você quer. Então, eu vou voltar lá na planta de piso terreno, eu vou clicar aqui no comando corte, que está aqui no alto, e vou fazer um corte aí, atravessando a minha massa. Tem que ser com 90 graus, tá? Aí você pode teclar ESC uma vez, aí tá aí o corte. Para acessar o corte, você tem duas opções. Você pode clicar dentro dessa bolinha, ou você pode vir aqui embaixo, porque agora já existe o item corte, e você clica nele. Eu vou clicar na bolinha mesmo aí, com força. Então tá aí o meu corte pronto, vocês estão enxergando aí os desenhos vermelhinhos do CAD. Se você quiser, você pode ocultá-lo, é só você encostar nele e clicar nele. E todas as vezes que você selecionar algo no Revit, e você tiver assim, meu Deus, o que foi que eu selecionei? Relaxa. Olha para o quadro propriedade. Lembra, ele é um software BIM. Ele tem informação da construção. Ele está assim comigo, Álvaro. Esse arquivo que você clicou aí é um DWG. Ah, beleza. Está selecionado, né? Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e pedir para ele ocultar na vista esse elemento. Ocultei, mas não é obrigado a ocultar, tá? Eu vou selecionar agora, então, a massa. Como é que eu sei que eu estou selecionando a massa? É porque na hora que eu venho com o mouse, devagarinho, encosto, só encosto, não clico não. Só encosto o mouse nela, aparece lá, ó, massa, platô, que eu dei esse nome para ela. Se você não deu esse nome, deve estar aparecendo massa 1. E aí, quando você clica nela, ela fica azul. E aparecem setas para todos os lados. Eu vou te pedir para você subir e descer. Não preocupa não, porque se você descer para fora da viewport, você não vai enxergar. Se você quiser enxergar, é simples. Clica fora, clica na viewport. A viewport é como se fosse um buraco num lençol. E lá atrás daquele lençol tá a sua construção. Se você pressionar essas bolinhas, você vai abrir essa viewport. O Revit, repito mais uma vez, ele é uma anta. Se você estiver modelando um prédio de 20 andares, ele não sabe que tem que abrir essa viewport.
graças a Deus, somos nós que abrimos. Se você for lá no 3D, você vai enxergar aí, então, o nosso sólido topográfico e a massa. Para você recortar o lugar que eu vou fazer o platô, é só você clicar no comando cortar. Ele funciona assim. Você clica no comando cortar, clica primeiro na beiradinha da superfície topográfica, ela vai ficar azul, e aí você clica em seguida na massa. E aí você pode teclar ESC uma vez só, tá beleza? Ele fez um buracão onde nós vamos fazer o nosso platô. Eu vou ocultar a massa. Não é obrigatório, é só para tirar coisa da minha frente. Você não pode deletar. Se você deletar essa massa, ele volta ao terreno ao que ele era antes. Então eu vou clicar na massa, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou pedir para ele ocultar elemento. Então agora, lembra que nós estamos aí querendo fazer um platô. Nós fizemos um buraco. Como é que eu vou fazer o platô? Eu vou pedir para todo mundo ir lá no menu, desculpa aí, lá na planta de piso nível 1. Lembra que a planta de nível 1, ela está na cota 0 aí. Eu poderia alterar a cota dela, mas tá ótimo assim. Então, como é que eu vou desenhar o platô? Lembra, platô é terra. O ser humano pegou um trator, foi lá e cortou o terreno reto. Então, o platô é uma superfície topográfica também. Então, eu vou lá no Master Terreno. Eu clico na setinha preta e o Revit me pergunta: Álvaro, o que você vai querer fazer? Dessa vez eu quero criar do esboço. Criar do esboço significa que eu vou desenhar esse terreno. Ele não vai ser desenhado com base num levantamento do CAD. Quando você clicar em esboço, a tela vai ficar branca e ele vai te perguntar: olha, como é que você vai querer desenhar isso? Eu vou desenhar com o comando retângulo, porque o meu platô ele é retangular. Aí eu clico no retângulo, clico de um lado e clico do outro. E aí vou te pedir para você olhar nesse quadro propriedades. Eu costumo brincar com os alunos que o quadro propriedades é como se fosse o retrovisor do Revit. Eu fico olhando para ele o tempo todo. Entende assim comigo? Álvaro, você está fazendo esse terreno aí, esse sólido seu, lá no nível 1, tá? Falei, beleza, Revit, joia. Vou clicar no tique verde, ele já fez o terreno. Se você for lá no 3D, você fez um terreno lá embaixo, no nível 1. Lembra? Esse terreno nosso, ele sai lá do nível 0 e chega lá no nível 8. E nós fizemos essa plataforma no nível 1, que está na cota 0. Aí eu vou de novo lá na planta de nível 1. Vou dar um zoom e vou te mostrar. Nesse exercício, estão pedindo para a gente criar um platô no nível 4. Por que estão querendo fazer isso? Eu vou dar um zoom para te mostrar. Aí é algo que sai fora de um tutorial do Revit. Nesse vídeo, o meu objetivo não é te dar uma aula de arquitetura, urbanismo e topografia. Eu estou só querendo explicar como é que você modela um platô no Revit. Porque para te explicar tudo isso, eu ia precisar de 5 anos de explicação. Mas, enfim, você tem que visitar o terreno, você tem que analisar as questões do projeto para definir qual vai ser o nível desse platô. Vou rapidamente explicar. Um arquiteto muitas vezes faz isso aqui, ó. Ele está olhando aqui o terreno, ele está vendo a calçada, ele está vendo que essa curva de nível aqui é a 2, essa é a 3, essa é a 4, essa aqui é a 5, e por algum motivo ele quer fazer esse platô bem no nível da curva de nível 4. Que é uma curva de nível que ela passa aqui na rua, que ela está poucos metros acima da rua. Mas isso foge ao objetivo do vídeo. Então, eu vou lá no corte, vou abrir o corte. E aí eu escondi o CAD, agora eu quero ver o CAD, mas tudo bem, não vou pedir o CAD para aparecer, não. Eu selecionei aqui, meu sonho é que esse terreno tivesse aqui no nível 2. Então, é só você clicar nele e vir aqui e falar: ô, Revit, eu não quero o nível 1, não. Eu quero o 2. Na hora que você aplicar, você vai ver esse terreno subindo lá para cima. Tá lá em cima. Agora você fala: não, mas a maquete, ela tá muito feiosa. Quando a gente olha para ela, tem um buraco lá de baixo. Quando eu olho lá pro corte,
ele não tá bonitinho, ele tá muito feio. Então, qual que é o segredo? Você tem que clicar aqui e pensar assim, gente, qual que é o meu sonho? Meu sonho é que esse terreno, essa chura, descesse até aqui embaixo. Ah, é? Esse é o seu sonho? Ótimo. Você vai lá no menu anotar em média, aqui, ó, no alinhada. Qual que é a distância dessa linha até aqui embaixo? Ah, 400 centímetros. Legal. Então eu tenho que clicar nesse terreno, que é esse que está aqui. É o solo topográfico genérico que tem espessura igual a 1000 milímetros ou 1 metro aí, né? Na hora que eu clicar aqui, eu vou pedir para editar e eu vou duplicar. Falou, Revit, eu vou manter aquele terreno original seu lá e eu vou duplicar fazendo um novo. E esse novo, a espessura dele vai ter 400 centímetros a mais. Então, em vez de 100, vai ser 500. Na hora que eu der 500, aplicar e ok, ele vai descer até lá embaixo. Então agora você está enxergando aí bonitinho, né? O terreno do meu platô junto aí com esse outro. Essa coisa horrorosa que está aparecendo aqui é aquela massa que nós não podemos deletar. Porque se a gente deleta, lembra, a superfície topográfica, desculpa, o solo topográfico volta a ser o que ele era antes. Então eu vou pedir para ele ocultar isso. O Revit, oculta para mim esse elemento aí, ó. Aí você fala, pô, mas tá feio, né? Eu acho que tá feio. Então, eu quero juntar tudo. Então, eu vou clicar aqui e vou pedir para ele unir. E para unir, eu clico nesse terreno e clico no terreno vizinho, ele une. Então, quando você olhar, fala, ai, que bonitinho, tá lá o terreno, tem lá um platô. Então, nós conseguimos aí fazer um platô tal como a gente fazia antigamente, lá no 23, no 22, utilizando o comando plataforma que a Autodesk fez o favor de sumir com ele. Agora eu quero fazer a rampa, né? Um arquiteto está fazendo um projeto de uma casa nesse terreno e ele quer fazer aqui uma rampa que vai chegar aqui embaixo na rua, e é o que nós vamos fazer agora. Então eu vou lá na planta de piso nível 1, vou lá no massa e terreno, vou fazer uma massa no local. Ele está perguntando se vai chamar a massa 1. Pode chamar a massa 1, mas eu quero chamar de rampa. Vou dar o ok, vou desenhar com esse retângulozinho a base e eu já desenhei a minha rampinha aqui. Vou teclar ESC, seleciono tudo e só se você selecionar tudo é que aparece o comando criar forma. Se você não selecionar o comando criar forma, não aparece. E aí você fica igual louco, sem saber o que fazer. Então é fundamental selecionar aquela base que você desenhou. Aí você vai clicar nesse comando criar forma e pode clicar em concluir. Se você for lá no 3D, lembra, a gente fez uma massa que ela tá aí, mas se você me perguntar que altura que ela tá, não tenho a menor ideia. Eu criei essa massa, vou lá no 3D, você fala, Álvaro, mas a massa não tá aparecendo. Relaxa. Vai lá na planta nível 1. Pega esse corte, clica nele. Encosta o mousinho nele clicado, vai aparecer o comando de mover. Arrasta com o mouse até ele passar na rampa. Aí você vai poder abrir esse corte de novo. Aí você vai ver, foi feita uma massa mesmo, só que ela ficou lá dentro do terreno, é por isso que a gente não estava enxergando. Então eu pego a setinha azul e subo, e pego a setinha azul e desço. Então se você for lá no 3D, e para vazar aquele buraco na massa, no solo topográfico, é necessário que essa massa que você criou, ela suba para cima, pleonasticamente falando, e ela desça lá para baixo. Então aí eu posso vir aqui, clicar em cortar. É sempre assim, eu clico em cortar, clico na superfície e clico na massinha. E aí eu vou esconder a massinha, só para você ver o que foi que a gente fez. Eu cliquei na massa, eu cliquei com o botão direito do mouse, aparece essa janela, aí eu peço para ocultar na vista esse elemento, e aí se você olhar aí, ó, tá lá, ó, tem um buraco. E nós agora vamos construir a tal da rampa.
Então eu vou lá para a planta de nível 1 de novo. Antes de fazer a rampa, eu tenho que raciocinar. O Revit é um software. Ele não pensa por mim. Eu sou o arquiteto. Sou eu que estou fazendo o projeto. Eu é que tenho que decidir tudo. Então essa minha rampa está saindo do platô. Que nível que é o platô? Se você for lá no menu anotar e clicar em elevação de ponto, tá? É porque tá transparente, viu, gente? É por isso que não tá conseguindo medir o nível, tá? Eu vou colocar aqui no linha oculta. Então, eu vou lá no anotar, elevação de ponto. Ah, a massa tá aqui. É isso que está acontecendo. Desculpa. Eu tenho que selecionar aqui. Eu te dou esse conselho. Toda vez que você selecionar algo no Revit, não é nenhum crime você não saber o que você selecionou. Você não sabe. Então, você seleciona. Olha no quadro propriedade. O que está aparecendo lá? Eita, assim, o Álvaro, isso aí é uma massa. Eu quero ocultar ela. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Nós tivemos que fazer uma massa, duas, na verdade, né? Uma para criar o platô e tivemos que fazer uma massa para criar a rampa. Quando a gente oculta algo no Revit, a gente não oculta no arquivo, a gente oculta naquele desenho. Então, quando eu estava lá no 3D, eu ocultei a massa só no 3D. Quando a gente foi lá no corte, eu ocultei a massa só no corte. Agora eu estou na planta e eu queria medir o nível. Como a massa está aí, lembra, o Revit, ele não é arquiteto, ele não te substitui. Ele é uma anta. Quando você vai medir o nível aí, ele acha que você está medindo o nível na massa, porque ela está aí. Então eu tenho que vir aqui no elevação de ponto, aí eu agora vou conseguir, eu tenho que esconder essa outra também, tá? Desculpa aí. Eu vou selecionar ela aqui, cliquei, massa, tá? Ó, tá aparecendo lá a massa. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e pedir para ele ocultar esse elemento. Eu ocultei foi a minha plataforma, né? Então, vou ter que dar um Ctrl Z aí, porque se apaguei foi tudo. Agora é massa. Vou clicar com o botão direito, ocultar na vista aí, elemento. Ele está ocultando tudo, não estou conseguindo selecionar só a massa. Mas nós vamos interpretar, então. O nosso platô, ele foi feito no nível 4. No nível 4. Isso quer dizer que essa rampa ela tem que sair do nível 4 e chegar até aqui embaixo, que está ali no nível 3. Eu tenho que colocar na linha oculta. Tem que chegar aqui até no nível 3, tá vendo? Esse nível aqui é nível 3. Então, belezinha. Né? Vocês estão vendo a curva de nível 3 aqui, né? Então, tá chegando aqui até no nível 3 e tá saindo do platô que tá no nível 4. Então, na hora que eu for modelar a minha, né? Porque tá aqui, ó. Tá saindo aqui de cima, né? Ó. A rampa tem que sair daqui de cima, que é 4, e vai chegar aqui embaixo, que é 3. É muito importante você saber de que nível que você vai sair e de que nível você vai. Porque o Revit vai te perguntar isso. Lembra, quem é o arquiteto é você. O Revit não é arquiteto. E estava difícil para eu medir o nível lá na planta, porque eu estava com dificuldade para ocultar lá aquela massa que está lá invisível lá. Então, se ficar muito difícil, eu te aconselho a vir aqui no 3D. Tá mais fácil para pensar aqui, né? Então, minha rampa sai lá do 4 e desce lá no 3. Então, eu vou lá na planta nível 1, vou lá no menu mais terreno, clico na setinha aqui do sólido e clico aqui em criar esboço. Ele vai e pergunta, como é que você vai desenhar? Vai ser um retângulo, a minha rampa é um retângulo. Então, eu cliquei em retângulo e vou desenhar aí o retângulo. Mas só que esse terreno, até agora, para o Revit, você está fazendo um platô. Que hora que eu vou falar para ele que esse platô é inclinado? É agora, na hora que você vem aqui embaixo e fala, Revit, eu vou fazer uma seta de inclinação. Aí você clica, encosta o mouse aqui no meio aqui da rampa e vai até do outro lado. Quando você acabar de fazer, não tecla ESC, porque se você não teclar ESC, essa seta
ela está selecionada, ela está azul. E tudo que está selecionado, o Revit conversa com a gente sobre essa coisa lá no quadro propriedades. Entenda assim comigo. Você está fazendo um croquis aí, né? Qual que é o nível referencial? Lembra, nós arquitetos medimos os níveis, as alturas das coisas em arquitetura em relação a um nível 0. Então, essa curva de nível 3 que está aqui na tela, ela tem 3 metros em relação ao 0. A curva de nível 4 tem 4 metros em relação ao 0. E quem é que tem nível 0 no nosso arquivo? É o nível 1. Então, eu venho e falo assim, Revit, eu quero que o nível referencial aqui na extremidade seja o nível 1. E lá na extremidade inicial? É o nível 1 também. Repito, nós arquitetos, antes de Revit existir no mundo, antes de AutoCAD existir no mundo, antes de computador existir no mundo, nós sempre medimos os níveis dos pisos em relação a um nível 0 referencial. Então, ótimo. Aí ele pergunta assim para mim, qual que é o nível, qual que é o deslocamento de altura lá na extremidade final? Essa seta para ele, aqui na frente é a extremidade inicial e aqui é a final. Aí eu falo, Revit, lá no final dessa seta tem que estar a 400 centímetros. Você vai ter que lembrar disso aí. A dona ABNT nos obriga a chamar as curvas de nível de 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Mas nós estamos fazendo um projeto arquitetônico em centímetros. Então, nós sabemos que o nível 4, na verdade, são 4 metros, são 400 centímetros. Então, você tem que lembrar disso. Aqui, ele pergunta, qual que é o nível na extremidade inicial aqui na ponta? Aqui é o nível 3 metros. Então eu quero marcar 300 centímetros em relação a esse nível 1 aí, que é o 0. Vou clicar no tique verde e vou lá no 3D para ver o que deu. Então, vocês estão vendo aí. Eu vou deletar a indicação de nível, porque ela está meio feinho aí. Tá aí a rampa, tá tudo pronto, tá tudo beleza. Se eu vier indicar aqui no menu anotar a inclinação, só uma curiosidade, toda vez que um arquiteto faz uma rampa, ele é obrigado a indicar a inclinação. Então eu vou clicar aqui em inclinação, eu vou dar um clique e está me dizendo, Álvaro, essa rampa que você acabou de fazer, ela tem 20% de inclinação. Então, se fosse aqui em Belo Horizonte, para uma rampa de veículo, estaria ok. Em Belo Horizonte, uma rampa de veículo tem no máximo 20%. Se fosse uma rampa para pedestre, não estaria correto, porque uma rampa para pedestre teria no máximo 8,33, aí já é uma lei federal. Todo mundo deve estar notando que aqui em cima, a nossa rampa, ela coincide maravilhosamente com o platô. Isso é um problema do Revit? Não, isso é um problema da vida. Isso é um problema de matemática, não é Revit, não. Eu tenho o meu caderno aqui, né? Eu tenho aqui um plano horizontal, que é o platô. Eu tenho aqui uma rampa, que é um plano inclinado. A interseção de um plano inclinado com um plano horizontal é uma reta, e é perfeito. E é assim antes de computador existir nesse mundo. Por isso que está uma reta. Agora, por que quando a minha rampa chega na rua, não fica perfeito? Não é um problema do Revit, não. Isso é um problema da vida. Todas as vezes que vocês fizerem uma rampa de verdade, tá? Vocês construindo lá um prédio, fazendo uma rampa, e ela encontra com uma rua em aclive ou declive, ora, dois planos inclinados, quando se encontram, eles não têm uma reta em comum. Eles vão ter só um ponto. É por isso que do lado de cá tem a rampa está um pouco acima, e do lado de lá, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, a rampa está um pouco abaixo,
Tá vendo ali? Acho que dá para vocês verem. Isso acontece todo santo dia, em tudo quanto é rampa que você sobe na sua vida e que você já subiu até hoje. Um pedreiro teve que ir lá durante a obra e vir com uma enxada e fazer uma concordância cortando essa terra aqui e aqui. Aqui no Revit nós vamos dar uma solução bem simples e eu vou pedir para você usar essa solução com muita parcimônia, porque essa solução ela altera a superfície topográfica. Ela é o seguinte, qual que é o problema aqui? É que a nossa rampa termina no nível 3. E o terreno aqui está um pouco mais baixo, porque a nossa rua está em declive. Então eu vou lá na planta de nível. Tá aqui. Eu vou lá no menu massa e terreno. E eu vou selecionar aqui nossa superfície topográfica e vou falar assim, ô Revit, eu queria adicionar um ponto. Aí eu tenho que vir aqui em elevação e falar assim, olha, eu vou adicionar um ponto que ele vai estar numa coordenada absoluta, porque aqui seria em relação à superfície, eu ia ter que ficar fazendo conta. O absoluto é em relação a 0. E ele fala, qual é a base para você? Ah, minha base é a base do projeto, a base do projeto aqui é 0. Aí eu viro e falo, eu queria que esse ponto tivesse 300 centímetros de altura. 300. Espera lá. Ele já está querendo colocar o ponto. Eu não quero modificar, eu quero colocar. Então, aqui é 300. Isso. E aí eu vou pôr um ponto. Não fica preocupado com essa altura, não, que essa altura está aparecendo aí, 285,21, é a altura do terreno agora. E ele está sabendo, eu já avisei para ele lá que eu vou colocar um ponto de cota 300. Um aqui e um outro na quininha de cá. Na hora que você for lá no 3D, pode teclar ESC aí, ó. Você vai ver que agora a sua rampa está descendo maravilhosamente. Quem vê esse seu desenho fala, nossa, você é danado, hein? Você dá conta de juntar aí o seu terreno. Mas aí você vai me prometer que você vai usar isso com bastante parcimônia. Então tá aí. Vocês me desculpem de eu ter corrido um pouco, mas é porque eu sei que vídeo a gente consegue acelerar, né? Eu quero voltar lá no corte, e a gente pode ir e voltar, né? Eu quero voltar no corte só para mostrar um problema. Eu vou esconder aí a massa, né? E eu vou pedir para ele que esse terreno seja aquele número 2 lá, que é grandão, né? E eu quero unir também com o outro. Então, gente, o meu desenho tá todo fininho assim, porque eu cliquei naquele comando linha fina ali. Aí, se você clicar assim, ele volta a ficar com a aresta grossa. Eu vou clicar aqui, vou pedir para ele unir esse meu terreno com o terreno existente aí. E aí a pessoa que vê meu desenho, vê tudo maravilhoso, vê o platô, vê a rampa, né? Aí alguém fala, mas essa coisa horrorosa aqui. Aí tem um truque. Você vai pegar aqui a viewport e vai subir ela um pouquinho, tá? Você vai... te aconselho a sempre diminuir a viewport assim, ela nunca fica maior do que o seu terreno. E aqui embaixo tem um comando que permite... esconder a viewport. Então, é assim que um arquiteto apresenta um desenho, né? Tá lá o platô, tá lá a rampa, né? E eu só vou voltar agora lá na planta de piso terreno. Então, tá lá, né? A rampa, a planta de piso terreno, tá lá. Para te mostrar uma coisinha agora aqui no finalzinho aí. Se você ligar a sombra, nessa hora é fundamental que você esteja em qualquer estilo visual que não seja em estrutura de arame. Porque se tiver em estrutura de arame, a sombra não funciona, tá? Então eu vou pôr no linha oculta. Então eu liguei a sombra e vou ligar o sol. Quando você clicar caminho do sol ativado, o Revit vai abrir uma janela te perguntando uma coisa e você vai responder isso aqui, ó, que você quer usar a data, a localização e hora do projeto. Nessa hora vai aparecer aí a bússola do Revit. Eu vou diminuir ela um pouquinho, eu vou clicar nela aqui, e aqui no quadro, o tamanho dela está 150, eu vou pôr 100.
ele não vai aceitar menos que 100, não. Então ele está dizendo assim para mim, Álvaro, o norte está para cima, Álvaro. O leste está para cá, a esquerda do seu lote. E o oeste está para a direita, mas isso é mentira. O topógrafo, ele foi lá no terreno e ele mediu o norte. Onde que ele colocou o norte? Está aqui debaixo, eu não estou enxergando. Eu vou ter que colocar meu desenho no estilo visual estrutura de arame. Na hora que eu colocar meu desenho no estilo visual estrutura de arame, a gente não vai enxergar nada daqui. Então, o topógrafo, você pagou o topógrafo. Ele foi lá no terreno. Além de fazer a medição, comprimento, largura do lote e medir os níveis, ele pegou a bússola e olhou qual é a orientação verdadeira do norte. E é essa. O Revit, ele pode girar aquela bússola para você. Basta que você informe a ele qual é o ângulo. Então, ele estava apontando o norte para cima. E o nosso norte está para a direita. Então, você só tem que informar o ângulo. Então, eu vou lá no menu anotar, eu vou clicar aqui numa linha de detalhe, pode ser uma linha fina, eu vou encostar o mouse aqui no final dessa reta, eu vou clicar e vou medir esse ângulo, né? Qual é o ângulo do norte verdadeiro lá do nosso lote com a orientação do norte do Revit, que está na vertical, aí, a 90 graus para cima. Foi essa a razão de eu ter feito essa linha 90 graus. Aí eu vou lá no menu anotar, vou clicar lá em angular, e vou clicar num lado e no outro, e ele está me dizendo, Álvaro, eu não sabia, Álvaro, isso é o Revit comigo, que o norte não estava para cima, que ele está a 24 graus no sentido anti-horário. Então, beleza. Então, 24 graus no sentido horário, não é isso? Então, eu vou teclar ESC, vou lá embaixo, naquele caixotinho, colocar no estilo visual linha oculta. Nessa hora vai aparecer a bússola do Revit. E onde é que eu informo o Revit qual é o ângulo do norte verdadeiro? É nesse símbolo. É um círculo azul com um triângulo e uma cruz. Se você clicar aí no ponto base do projeto, ele vai te falar, olha, qual que é o ângulo para o norte verdadeiro? É 0. Aí você fala, não, é menos 24. Por que menos? Tanto no Revit quanto no AutoCAD, quando você vai girar algo no sentido horário, é negativo. Então, você dá entra, ele fez o quê? Ele girou o norte para a posição correta. Então, agora você, arquiteto, vai começar a desenvolver o seu projeto, como todo arquiteto no mundo faz, olhando, né? Quais são os espaços que vão ficar orientados para leste, para oeste, para norte. Só que você vai fazer isso corretamente. E não como estava antes. Só que eu já havia dito, o Revit, ele é burro. Ele precisa de você para informar para ele. Então é você que tem que falar qual é a orientação aí do norte verdadeiro. Ô, gente, esse exercício é isso mesmo, ele é um exercício curto, o objetivo dele era só esse aí mesmo, mostrar para vocês aí como que a gente faz aí um platô e uma rampa a partir do Revit 2024 sem usar aí o saudoso comando plataforma. Eu estou indicando os níveis, tá? Se você vier no menu anotar, clicar em elevação de ponto, nesse meu template aqui eu já tenho o nível em corte, é só clicar aí 3 vezes, 1, 2, 3, e teclar ESC, só uma observação, a cota tem que ficar para cima, de acordo com a norma da BNT, o meu projeto arquitetônico está aí feito em centímetros, mas os níveis não tem discussão. A dona BNT fala, o nível é em metro, e tem que ter 2 casas decimais depois da vírgula, e tem que ter o sinal de mais aí para valor positivo. E eu, enquanto arquiteto, respondo assim, sim senhora, é a BNT quem manda. Então tá aí a nossa rampa, tá aqui a nossa rua, tá tudo aí. Tá faltando só uma coisinha aqui, que é as divisas, né? Vocês estão vendo que, quando você olha esse desenho, você vê um terreno subindo, 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 mas
Onde está a divisa? Então, eu vou lá marcar a divisa. Eu vou lá na plano de piso terreno, eu vou colocar esse desenho no estilo visual estrutura de arame para eu poder enxergar as divisas. E eu gosto muito de ir no menu arquitetura e pegar o comando eixo, porque nós, arquitetos, na época que eu desenhava Anakin, a gente desenhava a malha estrutural. E eixo de divisa com o mesmo eixo. Era uma linha, traço ponto, estreita. A única diferença é que a malha estrutural, o eixo tem uma bola com um número. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou desenhar ele para você ver aqui, ó. Tá vendo? Esse é o eixo da malha estrutural. Se você clicar nele, você vai ver que nesse momento, nesse Revit, nesse template aqui, só tem o de malha estrutural. Aí como é que eu faço o eixo de divisa? É simples. É só você vir aqui, clicar nesse bolha aí, clicar em editar, clicar, duplicar e falar, olha, agora eu quero criar o meu eixo de divisa. Assim a gente fazia, ó, Anakin. Aí eu dou lá o OK, desenhava lá uma linha traço ponto estreita. Eu falo, olha, o eixo de divisa, ele é igual ao eixo da malha estrutural, só que ele não tem esse símbolo. Ele não tem nenhum símbolo. Aí eu dou aplicar e dou OK. Então, a partir de agora, neste arquivo, eu ainda vou fazer a malha estrutural, mas coitado de mim, estou aqui ainda modelando o terreno, né? Então, eu vou lá no menu arquitetura, quando eu clicar em eixo, eu tenho o bolha. O Revit chama assim. Eu, quando aprendi arquitetura, não dava esse nome, não. E eu tenho também, cadê ele? Eu tenho também, acabei de criar aqui agora, com você me vendo aí, o de divisa. Eu quero o de divisa. Então, estou aqui no estrutura de arame, vou lá no arquitetura, vou clicar aqui em eixo, aqui em cima, né? Falo para ele que eu quero de divisa, ele pergunta, Alvo, como é que você quer desenhar isso? Você quer desenhar com linha? Se fosse Niemeyer, ia usar a curva. Aí tem esse outro aqui, que é o selecionar linha, ou seja, eu vou selecionar uma linha que já existe, né? Então é só clicar nele e clicar aqui, aqui, aqui e aqui. Então eu selecionei todas as divisas. Se eu clicar agora no estilo visual estrutura de arame, você vai enxergar as minhas divisas aí, com linha, traço, ponto aí. E o bacana desse eixo é que quando ele é cortado pela linha de corte, lá no corte, ele aparece aqui, ó. Aí eu posso informar, ó, deixa eu clicar aqui nesse cadeadinho, porque quando eu clico no cadeadinho, eu mexo só com um. E eu vou clicar nesse aqui, e vou mexer só com esse. Quando você vai aprovar um projeto de arquitetura, a prefeitura exige, ela não está negociando com você, ela exige. Você tem que identificar nos cortes onde estão as divisas. Então, aqui é a minha divisa posterior. Eu vou lá na letra A, cadê a letra A? Está lá em cima. Aí eu venho, escrevo aí com letra maiúscula, divisa posterior. Então, se não estiver escrito divisa, você não aprova o projeto. É claro, você tem que mostrar que o seu terreno não é tudo isso. Aqui já é terreno do seu vizinho. Tá? Então, a divisa posterior. E lá na frente? E lá na frente? No Brasil, nós não falamos divisa frontal. Não existe isso. Nós falamos alinhamento. Então, chega lá numa obra e use com os pedreiros a nomenclatura correta. Aliás, todo pedreiro sabe que a divisa lá com o passeio se chama alinhamento. Então, tá aí, ó. Alinhamento. Então, a pessoa, quando vê meu corte, vê o terreno. Ó, curiosidade, se você clicar na letra A aqui e clicar aqui em cima na letra A com 2 segmentos, você já pode informar que aqui é a rua. Então, quando a pessoa vê esse corte, ela está entendendo que a rua está aqui embaixo, ela compreende que esse terreno seu é um terreno em aclive. Então, o terreno fica muito, o desenho fica muito mais claro. E para não ver essa linha lá no final, o segredo é o seguinte, você vai lá na plano de piso terreno, você seleciona esse corte, e essa linha tracejada, ela
ela compreende toda a área que vai ser visível no seu terreno. Então é só você, com calma, apertar essa setinha e chegar bem perto do corte, nunca em cima dele. E aí, quando você abrir o corte, você vai ver que seu desenho vai estar mais limpo, tá? E, de acordo com a BNT, esse sistema de indicação do nível do Revit não existe. Eu amo esse sistema, adoro ele, mas ele não existe para a BNT. Então, eu vou clicar aí com o botão direito do mouse e vou pedir para ocultar a categoria. Então, é assim que nós, arquitetos, apresentamos aí um corte, né? Tá lá, indicando o nível lá. Eu vou indicar o nível aqui também no alinhamento, ó, conta aí, ó. 3 vezes. 1, 2, 3. Espera aí que eu dei uma bobeira. Ficou meio feio ali, né? Eu vou lá na elevação. Para ela ficar do lado que você quer, é só você empurrar um pouquinho o mouse para o lado oposto ao que você quer que ele vá. Então, eu quero que ele fique do lado direito. Então, você empurra delicadamente para o lado esquerdo. Aí, 1, 2, 3. Ficou meio fora ali, mas tá bom. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu quero que ele fique para a esquerda e vai com calma. Vou mover um tiquinho. Espera aí, só um minutinho. 1, 2, 3. Aí, ótimo. Vai treinando. Isso é igual fazer baliza. Ai, o meu deu errado. Não tem problema. Treina. Vai fazer várias vezes. Olha, você vai pegar o jeito. E lá embaixo tá lá a indicação de nível. Então, todo mundo, quando chega, compreende. Nossa, o seu terreno, hein? Ele sai lá do nível 3, chega no nível 7, sobe 4 metros. Ah, o seu platô vai estar no nível 4. Ah, vai subir só 1 metro o seu platô. Ó, vai ter um corte aqui atrás. Ô, gente, então é isso. Sugiro rever o vídeo, né, várias vezes, para você conseguir aí. Boa sorte, eu acho que vai dar certo aí fazer o platô e a rampa sem o comando plataforma. Então, um abraço para todos aí e tchauzinho.